UOL São Paulo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL, no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso setorista de São Paulo, Thiago Fernandes. Fala, Thiagão. Fala, Pedro, torcida do São Paulo. Mais uma vez, um prazer, cara, participar e poder falar um pouco sobre o São Paulo, que tem um ótimo início de temporada, vem muito bem com o Crespo. Depois que o Campeonato Paulista foi paralisado, o futebol em São Paulo foi paralisado, o time não perdeu, pelo contrário, tem 100% de aproveitamento. Então é um prazer falar um pouquinho sobre esse bom momento do tricolor. Isso é, quando eu era criança, eu lembro que se falava que torcer para o São Paulo era uma grande moleza. E esse começo do Crespo está realmente impressionante. Eu acho que quando o time passa por um momento ruim, a gente fica se perguntando o que está acontecendo no São Paulo. E nesse caso, que as coisas estão andando tão bem, eu acho que também é o caso da gente perguntar o que está acontecendo no São Paulo, Thiago. Cara, existe uma badalação muito grande em relação ao Crespo, mas uma coisa interessante sobre o trabalho do treinador é que ele já conhecia o elenco do São Paulo antes mesmo de assumir. Então, eu acho que passa muito por aí o que está acontecendo no São Paulo hoje. Houve 4 reuniões antes do Crespo assumir o trabalho como treinador de São Paulo. As conversas foram conduzidas pela diretoria de futebol, até com o auxílio de um agente, que é o Bruno Paiva. E nessas conversas o Crespo mostrou muito conhecimento sobre o elenco do São Paulo. E aí foram 4 reuniões para discutir essa questão envolvendo o elenco do São Paulo, o planejamento para 2021 e o que o Crespo pensava, antes mesmo do São Paulo fazer uma proposta para o Crespo. E nessas 4 conversas o Crespo detalhou o elenco, falou o que ele precisava, falou como ele pensaria o futebol do São Paulo, e tudo aquilo animou muito a diretoria. Eu estava conversando com uma pessoa ligada à atual gestão e o que me passaram é isso, que tudo que o Crespo falou naquele início animou muito, principalmente o Muricy Ramalho, que é bastante escutado nesse momento. Então, eu acho que muito do conhecimento do Crespo pré-São Paulo é preponderante para o que o São Paulo tem desenvolvido e conseguido mostrar nessa temporada. O Crespo é um cara muito estudioso e tem demonstrado isso no dia a dia. Então, para mim, esse conhecimento do Crespo é importante nesse momento para o que o São Paulo, para o que está acontecendo no São Paulo, como você perguntou, Pedro. E você sabe dizer exatamente o que foi no Crespo que conquistou o São Paulo, que conquistou o Muricy? É o sistema tático? Foi essa postura dele? A gente percebe no dia a dia que ele tem uma postura muito, até diferente, né, com os jogadores, muito amigo, chega muito junto, conversa muito, ele parece ser mais aberto que os treinadores brasileiros normalmente, tá sempre vendo o lado positivo das coisas. O que exatamente ali que conquistou o Muricy? Então, são 2 coisas. Eu acho que, primeiro, o fato de o Crespo ser estudioso. O fato de o Crespo ser um cara que gosta muito da questão tática. Diferente. O São Paulo, quando a atual gestão assumiu, a diretoria não pensava na manutenção do Fernando Diniz. Por mais que a promessa do Casares tenha sido manteremos o Diniz independentemente do resultado. Foi o que ele disse logo que ele assumiu. Por outro lado, o Diniz não tinha a questão do estudo tático que a diretoria pensava que poderia ser legal para o São Paulo. E isso é uma coisa que Muricy Ramalho, o próprio Belmonte, diretor de futebol, o Rui Costa, executivo, o Casares, eles queriam trazer para o elenco. E o Muricy era um grande defensor dessa bandeira, desse tema, dessa pauta. A ideia do Muricy era ter um treinador que tenha bagagem tática, um estudo tático, para transformar o São Paulo num time mais forte taticamente. O que havia detectado pelo atual departamento de futebol, o que o atual departamento de futebol havia detectado, era que faltava isso
na comissão técnica anterior, que é a comissão técnica do Diniz. Então, esse foi o primeiro ponto que o Crespo conseguiu ali empolgar a diretoria do São Paulo, e principalmente o Muricy. O segundo ponto são as relações interpessoais. Embora o Muricy fosse aquele cara mais bravo, mais carrancudo talvez, mais sério ali com os jogadores e firme também, que é muito herança do que o Tele fazia quando era treinador, o Muricy viu no Crespo a manutenção do que o Diniz fazia, mais ou menos, que era se aproximar muito dos jogadores, ter liberdade com os jogadores, dar abertura aos atletas. Os atletas têm abertura hoje para conversar com o Crespo. Acho que o caso mais emblemático e já público é talvez o caso do Luciano, que a gente comentou no podcast passado, que quando o Luciano teve um problema pessoal, o Crespo se colocou à disposição do atacante. E também, além disso, tem o caso do Vitor Bueno, que aceitou se tornar centroavante por sugestão do Crespo e que o Crespo se dispôs a ensiná-lo a jogar naquela função. Viu algumas características do atleta que poderiam render e se dispôs a ensinar o Vitor Bueno. Então, se a gente para pensar, é o Crespo de seleção italiana, de seleção italiana não, de seleção argentina, desculpa, de Inter de Milão na Itália, de Milan, de Chelsea na Inglaterra. É um cara que jogou em grandes clubes, fez história na seleção argentina e é um cara que se dispôs a ensinar os jogadores a mudar o posicionamento, a forma de atuar. Então, acho que são esses dois pontos. O primeiro é esse Crespo aberto, que está disposto a ajudar e disponível a ajudar os jogadores em qualquer circunstância. O segundo é o fato de o Crespo ser um estudioso ali do ponto de vista tático, o que o Muricy Ramalho e a diretoria de São Paulo tinham a convicção de que faltava na comissão técnica anterior. Eu sempre fui um defensor do trabalho do Fernando Diniz. Eu sempre achei que a pressão em cima dele ao longo do ano passado foi excessiva, mesmo quando o São Paulo começou a cair. Ele ainda estava na briga pelo título, sempre achei que ele criou uma base sólida de trabalho, mas eu acho que é um pouco indiscutível, né, que o Crespo mostra que o Diniz poderia sim ter procurado e inclusive encontrado alternativas para esse São Paulo quando o time começou a cair de produção no ano passado e começou principalmente a ter problema defensivo, a desperdiçar, a entregar a bola ao adversário naquela saída. Eu acho que fica um pouco claro agora, olhando o São Paulo do Crespo, que era possível, de repente, fazer um ajuste, testar uma formação com um zagueiro a mais, que era possível abrir mão da saída de bola em alguns momentos mais delicados. A diretoria do São Paulo faz essa avaliação, isso está claro para eles, que de fato o Crespo está mostrando que tinha alternativas muito boas dentro desse elenco de São Paulo, mesmo sem contar com os reforços. Então, Pedro, para a diretoria de São Paulo parecia muito claro que tinha essas alternativas dentro do elenco. Os caras de fato não gostavam do Diniz. A atual gestão do São Paulo, o Júlio Casares, o Belmonte, o Muricy Ramalho, o Rui Costa, menos o Rui Costa, que o Rui Costa está mais afastado um pouco da parte política, mas a gestão do São Paulo, e principalmente no âmbito ali estatutário, eles não gostavam do Diniz. Isso era bem claro desde o princípio. Antes mesmo da eleição, já era bem claro que eles não gostavam do trabalho do Diniz, reprovavam o que era feito pelo treinador no CT da Barra Funda. E achavam que uma integração, como eles costumam dizer, entre elenco profissional da Barra Funda, entre Cotia, que é o centro de formação da base, e até o próprio Morumbi, só seria possível com uma nova peça. E lá atrás mesmo, o nome predileto da diretoria era o Miguel Ángel Ramírez, que está no Internacional de Porto Alegre. Era o nome que todo mundo via como o grande nome ali para assumir o São Paulo, era o grande desejo da gestão. Eu digo principalmente da parte estatutária. Tinha a aprovação do Muricy, que já vinha conversando com a gestão do São Paulo desde muito tempo antes. Então, a ideia ali, desde o início, era mudar o treinador, e era muito por isso, porque viam que o Diniz não conseguia fazer o que eles imaginavam que fosse possível com o elenco que ele tinha em mãos. E o São Paulo buscou 6 reforços no mercado da bola,
E se a gente parar para pensar ali, quantos são realmente titulares do time? Talvez ali o Benítez tenha atuado um pouquinho mais como titular, o Miranda atuou um outro jogo, o Éder atuou um outro jogo, o Bruno Rodrigues não é titular do São Paulo hoje, o Orejuela nem sequer estreou, e o William, que entrou só no jogo da Libertadores na estreia contra o Sporting Cristal. Então, talvez ali a peça que tenha entrado com mais frequência tenha sido o Benítez e o Éder. O Éder sempre entrando no segundo tempo e o Benítez foi titular em algumas partidas. Mas a ideia da diretoria era usar basicamente o mesmo elenco, com uma ou outra peça a mais, e mostrar que com aquele elenco que o Diniz tinha em mãos, era possível fazer muito mais. Eu acho que, assim, é óbvio, é muito cedo para a gente cravar que o Crespo já é um sucesso absoluto e está muito à frente do Diniz. Mas ele dá indícios de que pode fazer o que a diretoria pensava que o Diniz poderia fazer, né? Que era fazer esse elenco render mais. O Crespo vem dando indícios nesse início de temporada. O São Paulo tem um bom início de Paulista, um bom início de Libertadores. A gente sabe, o São Paulo teve alguns poucos testes, se a gente parar para pensar e apontar ali quais times são realmente fortes o suficiente para enfrentar o São Paulo, mas o São Paulo já animou o torcedor. Porque a gente pega, por exemplo, um jogo em que o São Paulo joga com um time repleto de garotos e consegue vencer o Ituano fora de casa por 3-0 e sendo o senhor, o dono da partida. Então, assim, dá para ver algumas coisas que dão indícios de que o Crespo conseguirá render bem mais do que o seu antecessor, que é o Fernando Diniz. E é isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a 1 minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL São Paulo e a gente estava falando sobre, fazendo uma comparação que a própria diretoria do São Paulo faz entre os trabalhos do Hernan Crespo e o do Fernando Diniz. E, Thiagão, você estava falando aí dessa questão da integração entre a base e o profissional, que a diretoria espera que o Crespo faça, mas é uma coisa que o Diniz já fazia bastante, né? A gente teve aí como um dos principais legados do trabalho dele no São Paulo a utilização e a consolidação de jogadores formados em Cotia no elenco profissional. O Brenner, o Luan, o Gabriel Sara, o Brenner, no caso dele, acabou até sendo vendido. Então é uma coisa que o Diniz já fazia. A impressão que a gente tem é que o Crespo está indo além, né? Ele está ampliando isso, ele está buscando mais jogadores jovens, até uma geração mais atual, né? Uma geração posterior a esses utilizados pelo Diniz, e inscrevendo e trazendo cada vez mais jogadores jovens para o elenco profissional, né? Exatamente, Pedro. E a ideia é que o Alex intensifique isso ainda mais. O São Paulo vê no Alex um nome que pode ajudar nessa transição base profissional. O Alex é o treinador hoje do time Sub-20. E a diretoria do São Paulo acredita que a participação ali, tanto de Alex, Biasotto, do Milton Cruz, que tem atuado com mais frequência ali nas divisões de base, a diretoria crê que esse trio ali pode ajudar nessa mudança de jogadores da base para o profissional. E ali tem alguns bons nomes, como você disse, e tem um nome que também eu acho que para mim é muito fruto do trabalho do Diniz, que é o Luan, cara. Eu acho que o Luan tem rendido muito, embora ele já tivesse atuado antes do Diniz, naquela fase pré-Diniz. Ele teve um momento ruim um pouco antes na temporada passada e depois voltou a jogar com o Diniz e foi, para mim, um dos grandes nomes desse time. Talvez ele não tenha tanto destaque por ser um marcador, mas, sinceramente, era o meu jogador predileto na temporada passada nesse time do São Paulo. E a ideia é essa, justamente isso. O São Paulo tem avaliado alguns nomes. Se você observar bem a lista de 50 inscritos para a Libertadores, existem muitos jogadores das divisões de base, até porque não tinha como o São Paulo ter 50 atletas
contratados no seu elenco profissional, mas naquela lista de 50 da Libertadores tem muitos jovens de 17, 18 anos, e a ideia da diretoria é justamente essa. O Alex tem observado alguns nomes, fará indicações ao Crespo, fará ponderações sobre os atletas que podem subir, podem aparecer, podem surgir no elenco, e tudo isso tem sido feito de forma cautelosa e também com auxílio do Milton Cruz, que é quem tem ficado frequentemente em Cotia, e do Biasotto, que é o executivo das divisões de base. O Milton Cruz, que é um velho conhecido aí dos São Paulinos, e causa bastante divisão, tanto interna dentro do próprio São Paulo, como na torcida, né? Até por ter processado o São Paulo, ter entrado com uma ação trabalhista, cobrando aí mais de 20 milhões, que ele acabou desistindo para acertar com o São Paulo de novo, não foi isso? Foi. Ele pouquinho antes da volta ser sacramentada, confirmada, ele preferiu... houve um acordo, na verdade, né? Houve um acordo em que o Milton Cruz acatou ali e optou por retirar essa ação judicial. Era uma ação que causava bastante controvérsia, eu acho, na torcida do São Paulo. Alguns entendiam, outros se incomodavam bastante, mas acho que, no geral, a maioria se incomodava muito com a decisão do Milton Cruz em acionar a justiça para cobrar o São Paulo por causa dessa ação trabalhista. Mas, assim, hoje, dentro da diretoria, principalmente agora, porque assim, é muito curioso como as coisas se dividem no futebol, e é bom que o torcedor entenda, porque, sinceramente, o Conselho Deliberativo é muito político. Eu acho que o torcedor entende isso. Então, existe assim, a gestão Leco, o que a maioria dos integrantes daquela gestão pensavam, a maioria dos integrantes daquela gestão pensava, e o que a maioria dos integrantes da atual gestão pensa. Então, assim, hoje ele é um cara querido. E aí eu posso dizer pelo departamento de futebol ali, Belmonte, Júlio, o próprio Muricy, amigo dele. Então hoje é um cara querido, mas é um cara que ainda assim é uma figura, digamos, controversa hoje nos bastidores do São Paulo, principalmente no Morumbi. Tem muito conselheiro que é totalmente contra a volta dele, mas ele já está lá em Cotia, está até, inclusive, trabalhando nessa transição base profissional. E aproveitando, Tiagão, essa semana a gente tem no final de semana o São Paulo e o Corinthians, um rival que tem sido problemático para o São Paulo nos últimos 10 anos aí, e me parece ser a grande chance que o São Paulo tem de dar uma sapecada mesmo no Corinthians, esse fim de semana. São Paulo vivendo uma grande fase, empolgando o torcedor, jogando um bom futebol, obtendo vitórias diante de um Corinthians que tem mais dificuldade financeira ainda que o São Paulo, tem um elenco bem abaixo, está procurando alternativas com jovens, tropeçando, sendo alvo de críticas da torcida. São Paulo chega como favorito absoluto para esse clássico, né? Para mim o São Paulo é favorito absoluto nesse clássico. Para mim, se a gente fizer a comparação de forma de como as equipes jogam, eu tenho assistido aos jogos dos dois times com frequência, eu vejo o São Paulo bem superior ao Corinthians. Eu tenho assistido ao clássico entre Corinthians e Santos no fim de semana. O Corinthians tinha ali um time bem modificado. Também assisti a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. E, sinceramente, se eu tivesse que apostaria no São Paulo como vencedor dessa partida. Mas é aquele negócio, né? Chega no clássico, as coisas podem injetar um ânimo ali nos jogadores do Corinthians. A gente vê sempre o pessoal do futebol falando que aquela máxima do futebol, do que o clássico não tem favorito. Então, eu tendo a acreditar muito nisso. Que, de fato, existe uma certa injeção de ânimo nos atletas quando se trata de um clássico. Mas ainda assim, se a gente comparar ali time por time, e eu digo time não as peças que estão no elenco, porque eu até acho que o Corinthians tem boas peças no elenco comandado pelo Mancini, mas se a gente comparar time por time, forma de jogo, conjunto mesmo, o São Paulo para mim é bem superior ao Corinthians nesse momento e tem um time forte o suficiente para conseguir uma vitória. Então eu apostaria, sem dúvida, numa vitória de São Paulo, correndo o risco de queimar a língua lá na frente, viu, Pedro? É isso aí, Thiago. Eu concordo com você. Eu acho que o clássico nunca esteve pendendo tanto para o lado de São Paulo como agora.
Mas por isso mesmo ele fica muito perigoso, né? Eu acho que quando você tem um time vivendo um momento claramente melhor do que o outro, é aí que você tem o perigo de ter uma zebra, uma surpresa ou alguma coisa aí fora do planejado. E é isso aí, Thiagão. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo. Hoje eu contei aqui com a presença do nosso setorista Thiago Fernandes, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é da Juliana Carpanês e do Bruno Doro. Terça-feira que vem a gente está de volta, a gente vai discutir o resultado desse clássico e trazer muito mais informação e opinião sobre o São Paulo. É isso aí, obrigado e um abraço.